Então vamos lá, né? Vamos começar. Boa noite a todos, né? Meu nome é Thaís Mendes, sou fisioterapeuta. Estamos aqui hoje com o fisioterapeuta Arthur e a fisioterapeuta Nancy. E vamos abordar um tema, né? Hoje sobre a abordagem fisioterapêutica no tratamento da dor crônica, né? Através das lives que estamos divulgando. O primeiro Virtual Pain, o congresso, ele ocorrerá no dia 28, 29 e 30 de outubro, né? E a programação está com vários convidados de renome nacionais e internacionais. E então a gente pede para vocês conferir a programação, né, no site, em Insta do Virtual Pain, né, que vai valer a pena presente. Então agora eu vou começar falando um pouquinho sobre a experiência sensitiva emocional, né? Desagradável, tudo da dor. O que eu vou começar falando? Falar um pouco sobre a definição de dor, né? Uma revisão que foi feita pela Associação Internacional do Estudo da Dor da IASP, né? Onde o conceito de dor ela é uma experiência, né, sensitiva e emocional desagradável, né, associada ou relacionada à lesão real ou potencial dos tecidos, né, onde cada indivíduo ele aprende a utilizar esse termo através das suas experiências, né, anteriores. A dor, ela é subjetiva. Então, isso é uma opinião pessoal, né, de cada indivíduo. A respeito dela, pois cada um, por ter tido aquele tipo de dor, a descreve como base, né, sua experiência prévia. Então, a dor, ela não pode ser, assim, exclusivamente pela atividade de neurônios, né, sensitivos. Ou seja, ela não pode ser visível, mas ali ela existe, né? Como eu vi até em uma live aqui do Virtual Pain, que eles falavam que a dor, né, que, assim, como a dor você não pode ver, mas você sente ela. E o que eu vi é que ela não existe, é como se fosse o amor. Você consegue senti-lo, né? Mas você não consegue ver. Então, essa transdisciplinariedade, né, nos traz que a dor é um sinal de alerta, né? E é necessário procurar a causa, né? Então, quis falar um pouquinho, só uma introdução, né? E agora eu vou passar a palavra para o Arthur, né? Que ele vai falar um pouquinho sobre o mecanismo de dor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar participando de uma parte desse evento, né, tão conceituado, pessoas tão validadas, né. A ideia que a Thaís me passou era justamente a gente fazer esse bate-papo sobre essa abordagem da fisioterapia no tratamento do paciente com dor crônica. Um dos aspectos que eu observo que é de grande importância nesse processo todo é que quando o paciente chega, a gente precisa identificar qual é o mecanismo de dor que está presente naquele paciente, né? Quais são as informações que a gente vai poder extrair para poder identificar qual é o mecanismo. A gente tem alguns mecanismos, né? Então, o mecanismo de uma dor mais nociceptiva, né? Uma dor que surge de um dano real, tecidual, enfim, onde ocorre uma nocicepção, né? A gente tem um mecanismo de dor neuropática, onde a gente tem uma lesão, né, tecidual do sistema nervoso. E a gente tem hoje uma dor que a gente classifica como uma dor nociplástica. É uma dor decorrente de uma nocicepção alterada, né? Ou seja, é uma percepção diferente, alterada do que poderia ser aquela informação que sobe. Que a gente identificar esses processos é importante.
a escolha da terapêutica, né? Então, a abordagem, a escolha da técnica, a escolha da terapêutica, ela vai depender muito do entendimento desses mecanismos, né? Porque muitas vezes o paciente vai chegar com uma dor, um padrão misto, por exemplo, vai trazer um padrão de dor nociceptiva, um padrão de dor neuropático, e muitas vezes os três juntos, né? O nosso plástico. Então, para a gente elencar quais seriam as melhores técnicas para esse paciente, a gente tem que identificar isso. Então, se a gente quer, por exemplo, um entendimento do que é um entendimento, se a gente quer, por exemplo, um tratamento onde a gente visa um tipo de analgesia down top, ou seja, da periferia até o córtex, a gente tem técnicas que vão visar esse tipo de mecanismo. Se a gente entende que o paciente tem um mecanismo de dor mais nociplástico, onde a gente precisa de uma atuação do sistema de analgesia mais top-down, a gente tem outras técnicas, né, para cumprir essa função. Então, o entendimento desse paciente, né, do mecanismo de dor desse paciente, ele é primordial para a escolha terapêutica. E aí, a gente vai tentar passar para vocês um pouquinho do que é que pode ser feito dentro desses mecanismos. Né? Obrigado. Agora eu não sei, né? Vai falar um pouco sobre a dor crônica. Boa noite, é um grande prazer de estar participando com todos vocês. Vou tentar passar alguma coisa. Então, quando a gente fala de dor crônica, é uma dor que ela é constante, uma dor intermitente, que ele vai persistir por um certo período de tempo, que não pode ser atribuído a uma causa específica. Que não é apenas um sintoma, mas é também um estado patológico bem mais definido, uma alteração do sistema somático sensitivo, que vai persistir além da solução do processo etiológico, por exemplo. E tem muitos estudos que utilizam critérios como dor crônica, considerando uma dor como dor crônica, com duração acima de 3 meses. Agora, tem estudos que falam que é acima de 6 meses. Né? E esse tipo de dor crônica, ela pode ser, por exemplo, uma dor nociceptiva, onde vai ter ativação das terminações nervosas de fibra delta e de fibra C, que são chamados de nociceptores, né? Como, por exemplo, uma osteoartrite, que vai estar associado, né, a uma lesão residual, por exemplo. E uma dor neuropática, por exemplo, causada por uma lesão, uma doença que vai afetar o sistema somatosensitivo, que pode ser periférico ou central, né? E vai ser de difícil diagnóstico, porque vai ter uma variedade de lesão nervosa que pode ser central ou periférica, como, por exemplo, neuralgia de trigêmeo, né? E também pode ter a nociplástica, que vai ter uma alteração na nocicepção, que é percebida como dor, mesmo quando não tem, quando tem uma ausência de estímulo nociceptivo, por lesão tecidual, como, por exemplo, uma fibromialgia, uma cefaleia, tá? Então, assim, um resumozinho, né, a gente falar da dor crônica. E agora eu gostaria de chamar o Arthur para falar um pouquinho de exercício físico. Bom, eu entendo que o exercício físico, ele é o carro-chefe hoje do tratamento de dor. Não por conta só de muitas vezes a gente pensar, né, fazer uma atividade física, ou quando a gente mesmo terapeuticamente vai querer fazer uma atividade, né, um exercício, algo nesse sentido,
muitas vezes se conectava à questão de fortalecer um determinado grupo muscular ou não, né? Então, dentro desse entendimento, o paciente de dor crônica, como a Nancy trouxe agora, muito interessante a gente identificar que, por exemplo, nesse paciente com a dor de característica mais nociplástica, por exemplo, no fibromialgico, não necessariamente a gente vai ter uma lesão tecidual ali. Não necessariamente a gente vai ter grupos musculares fracos, né? Então, quando a gente pensa em exercício para esse paciente crônico, a gente muitas vezes está pensando mais em restaurar a função do que propriamente a estrutura. Quando a gente pensa em função, a gente está pensando em remodular o córtex motor, né? A gente está pensando em remodular aquele borramento que existe, né? Sempre quando você tem o paciente ele apresenta uma dor cronificada, a ativação no córtex motor ela fica alterada. Então existe aquele borramento cortical, né? De atividade cortical. Então, o exercício físico, ele mais do que simplesmente restaurar a força desse paciente, ele vai ter como objetivo uma remodulação cortical. E para isso, a gente precisa, assim como quando a gente o paciente ele recebe uma medicação, e essa medicação ela tem uma dosagem específica, né, para cada tipo de patologia ou para cada, enfim, tipo de dor, característica de dor, enfim. O exercício físico ele também precisa de uma dosagem específica para ter essa liberação desses neurotransmissores que vão auxiliar a gente nessa modulação, né? E os trabalhos indicam algumas coisas interessantes. Então, por exemplo, nos pacientes para dor lombar não específica, tem um trabalho que foi feito recentemente saiu um trabalho do grupo até lá do fisioterapeuta Léo Costa, lá da Unicid. A fisioterapeuta encontrou que uma frequência de uma vez por semana no Pilates, fazendo exercícios em 70% de intensidade, é capaz de melhorar a dor lombar. Então, existe uma dosagem. Não tem como só indicar para fazer o Pilates, né? Existe uma dosagem específica para que isso ocorra. Ou então, por exemplo, quando a gente num tratamento, por exemplo, de uma tendinopatia, onde vários trabalhos indicam, na realidade, para uma adaptação de carga, a gente precisa estar ali com em torno de 70% de um RM, uma repetição máxima. Então, ou seja, são exercícios que, de uma certa forma, eles têm uma intensidade, um exercício de uma intensidade moderada, leve ou moderada forte. Então, não é o caso de fazer só uma caminhada ou só exercícios, enfim, básicos. Esse paciente ele precisa de uma abordagem mais específica, claro que dentro da individualidade das condições que ele tem. E existem alguns fatores que a gente precisa levar em conta, como fadiga, né, a qualidade, por exemplo, das atividades diárias, como é que está o sono desse paciente, como é que está a alimentação desse paciente e outras condições nesse sentido. Então, quando a gente fala de atividade física hoje, para o paciente de dor crônica, a gente tem que se preocupar com essa questão da dosagem, o quanto que esse paciente pode receber de atividade física. E quando esse paciente apresenta dor, por exemplo, existem alguns trabalhos que indicam que a gente pode trabalhar esse paciente com dor e dentro da escala numérica de dor, de intensidade, a gente pode ir até 2 pontos acima do valor que aquele paciente trouxe. Então, vamos supor, ele na sessão ele chegou com dentro de uma escala um valor de 5. Né? A gente pode trabalhar com ele com dor durante o atendimento até 7, mais ou menos. Mais do que isso, pode ser prejudicial e sensibilizar mais aquele padrão de dor daquele paciente. Né?
Agora, a busca da atividade ou do exercício ideal, ele vai depender muito do paciente em si, do que ele gosta de fazer, do que ele tem prazer em fazer, no que as crenças dele momentâneas permitem que ele possa fazer, do que ele acredita que ele consegue fazer a princípio, né? E a partir dali a gente tentar, dentro de um programa, conseguir elaborar qual seria o melhor programa de exercícios para esse paciente. Mas sempre levando em consideração a questão que existe também uma dosagem de exercício para esse paciente. Sim. Sim, agora... Sim. Então, por exemplo, levando já em conta o que o Arthur falou de exercício físico, né? Eu vou ter que falar um pouquinho de liberação no facial. Eu gostaria de colocar por exemplo, quando a pessoa faz exercício físico de uma forma inadequada, muitas vezes, é o que vem na nossa clínica, uma coisa que ele vai ter vai ter muita miofascial. A gente chama de síndrome dolorosa miofascial, em qualquer parte do corpo. Ou hipermóvel também, né? Que tem assim da hipermobilidade. Ou que atualmente a gente vê bastante casos que, por exemplo, que tem características de um hipermóvel, mas que você percebe que não obedece às características ou sinais, sintomas, tipo os sinais do Beighton, por exemplo, as características que se fala no Beighton. Mas que a gente vê que ele já tem o corpo um pouquinho mais rígido, mas que ainda mantém essas características. Ou quando você sofre algum trauma, algum tipo de problema, você vai vir, então, com uma tensão muscular, né? Que a gente vê que, primeiramente, você vai ter uma alteração na fáscia, muitas vezes, né, do músculo, e depois a gente vê que também tem no próprio músculo, em forma de pontos gatilhos, que são pontos endurecidos, né, que gera dor. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa dor, essa miofascial que a gente chama? A gente pode usar, então, por exemplo, a liberação miofascial. A gente vai atuar mais na face, que vai estar o quê? Amenizando essas causas, né, de lesão que a gente pode fazer em forma de deslizamento nessa fáscia, que vai ajudar muito a melhorar esse desconforto. Normalmente a gente pode estar utilizando para recuperar um desconforto ou melhorar um desconforto durante uma atividade física de um praticante esportivo, por exemplo, ou de uma atividade física normal. Isso vai fazer com que ele recupere um pouco mais da flexibilidade, né, que foi tipo acometida, ou ADM, por exemplo. Isso vai ajudar bastante. Então, de uma certa forma, vai devolver a elasticidade, né? E com isso vai prevenir também a lesão muscular e vai aumentar o aporte sanguíneo, recuperando assim mais facilmente, né, de alguma dor que pode acontecer. E quando a gente tem, por exemplo, essa região mais endurecida, os nódulos de tensões nas bandas, a gente pode... não adianta você fazer um deslizamento para tentar atingir esses pontos gatilhos normalmente, porque é um pouco diferente. Liberação miofascial com inativação de ponto gatilho, né? Então, a liberação miofascial, ela não vai desativar esses pontos gatilhos. Ele vai facilitar melhorar a condução do músculo, né? Porque
quando você, por exemplo, a fáscia, ele vai estar conectando todos os músculos. Então, de uma certa forma, ele precisa fazer com que haja um deslizamento melhor entre um músculo e outro, para que não haja atritos. Então, nesse caso, funcionaria melhor essa liberação miofascial. Mas se for, por exemplo, para você inativar um ponto cativo mesmo, né, aquele ponto de tensão, o ponto endurecido, a melhor forma seria a digitopressão. Ele vai fazer como se fosse uma lavagem das substâncias algogênicas, né? Então, para tudo isso, a gente também vai ter que pensar o que perpetua esse tipo de problema, né? Para que você tenha, por exemplo, uma rigidez ou uma má condução, né, dessas fáscias. E por que no músculo existem nódulos de tensões? Então, por exemplo, né, uma coisa que depois a Thais também vai estar falando, a gente vai ter que identificar, corrigir esses fatores perpetuantes, né? Inativando esses pontos ou liberando a fáscia, né? Através de liberação miofascial mesmo, inativação de ponto gatilho, fazer manobras de dessensibilização. A gente pode fazer, por exemplo, uma escova, antes de tentar pensar numa liberação ou numa inativação de ponto gatilho. Isso vai ajudar bastante a melhorar um pouquinho de toda essa sensibilidade. E também orientar algumas, a parte de posicionamento ou de ergonomia, né? Às vezes ele pode também ter dor no sono, então, né, fazer as orientações necessárias e dar um bom suporte psicossocial, porque isso também pode estar ajudando a perpetuar, né, ou causar também algum tipo de dor. Aí. Então, agora eu vou falar também um pouco sobre a orientação, né, para a vida diária e posicionamento. E com isso eu vou começar falando um pouco sobre a postura, né? Como o corpo ele se orienta a partir da postura, buscando posição no espaço, buscando uma posição no espaço. Só um momento, tem alguém me chamando aqui. Desculpa, gente. Então, como eu ia falando, né? O corpo, ele se orienta a partir da postura, né? Buscando posição no espaço. Então, os sistemas, eles precisam estar em harmonia para que haja uma desenvoltura saudável, né? A manutenção, então, desse equilíbrio é dependente de informações de alguns sistemas, como o sistema visual, proprioceptivo, vestibular, né, que interagem com o espaço e possibilita a manutenção, né, do equilíbrio. Então, dessa forma, como é que seria a postura correta? Né? A postura correta para cada indivíduo é aquela que os segmentos estão em equilíbrio, com menor esforço, né, e o menor gasto energético. Então, porém, quando as informações vindas do sistema estão em assimetria, elas podem levar a uma reação de adaptação, né, que induz a um novo ajustamento postural patológico, mas que o corpo ele reconhece como correto, né? E assim, as assimetrias posturais, elas podem fazer com que o tônus muscular permaneça aumentado, levando à compressão de articulações, tensões musculares, né? Sobrecarga nas estruturas de sustentação, inibindo assim, a harmonização dos movimentos, né?
com isso, a gente tem que ficar de olho, né, na adequação cultural, na orientação da vida diária, como no ambiente de trabalho, né, eu estou sentada em frente ao computador, a gente pode observar a cadeira, né, se ela é ajustado, o encosto, se é ajustado à altura, se tem um apoio para os braços, né, como está a posição do monitor, a altura também da mesa, né, os pés, como estão apoiados. Quando ele estiver sentado, né, a forma, se está de forma adequada, sentado sobre os iscos, né, com os pés bem apoiados, né. E para também precisa, né, ver como é que está o colchão, o travesseiro, né, se estão adequados, se o colchão está incomodando, né, as estruturas que ficam mais salientes, como o ombro, o quadril, né, deve ser de acordo também com o peso corporal, né? A gente também tem que ver o travesseiro, se ele acomoda, né, a parte cervical, para não ficar, né, nem muito alto e nem muito baixo, né? Ou, às vezes, considerando também que à noite, né, ele pode ceder bastante, né, e ficar bem baixo. Também um travesseiro também não muito rígido, né? Lembrando que o paciente, ele sempre tem que ser visto como um todo. Por isso que aqui hoje na live a gente falou sobre o exercício, sobre a liberação miofascial, né? E a postura também, né? A orientação da vida diária. Por quê? Porque, considerando que o tratamento eficaz contra a dor, ele requer um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, a gente também precisa ver a alimentação do paciente, a questão psicossocial, medicamentos, a qualidade do sono, né? Entre outras coisas. Então, por isso que a gente quis abordar, né, todos esses temas hoje. Arthur, Nancy, vocês querem comentar alguma coisa ou já vamos para as perguntas? Não pode abrir as perguntas. Acho que é melhor. É, né? Apresentar hoje, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Vou tentar aqui mexer no fio. Mil, tem alguma pergunta? Não estou vendo aqui. Mas eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria passar. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Arthur, Nancy, então querem comentar mais alguma coisa? Vou deixar você comentar primeiro. Pode começar, Arthur. Começa. Deixa eu ver como é que eu acho aqui a pergunta. Como é que eu vejo aqui a pergunta? O moderador poderia falar com a gente? Moderador. Aqui, achei. A diminuição de produção de colágeno com a idade interfere na gênese da dor? E aí, gente? Arthur? Já apareceu em algum lugar na minha pergunta. Olha, minha opinião é que, na verdade, se ela tem, a diminuição de colágeno ela tem uma influência na dor, na verdade, só se essa diminuição ela for interpretada pelo córtex como uma possível ameaça ao sistema. Né? Então, até o grupo me perguntou agora em relação aos exercícios de hipermobilidade, a questão de hipermobilidade, como é que ficaria a questão dos exercícios. A questão da falta de colágeno, ou essas alterações de colágeno, elas vão estar dentro da fisioterapia.
a gente vai tentar identificar como isso pode, se isso é mais um fator sensibilizatório e enfim, dentro da terapia a gente poder elencar qual seria a melhor estratégia, né? Então, no caso, por exemplo, em relação aos hipermóveis, a questão da quantidade de exercício, tudo vai depender do quanto esse paciente vai conseguir suportar, né? Então, por exemplo, normalmente eles vêm com um quadro de fadiga importante, né? Então, dentro do objetivo, por exemplo, de um tratamento, em que se tem o exercício como o objetivo principal, a gente pode ter estratégias, por exemplo, para poder minimizar esse quadro de fadiga, por exemplo, para poder fazer com que esse hipermóvel ele aceite a demanda de exercício que a gente vai dar para ele, né? Então, isso desde orientações, por exemplo, com relação à parte de alimentação, para que ele tenha uma reposição dos nutrientes favoráveis, para que ele tenha uma produção, por exemplo, normalmente eles são pacientes sarcopênicos, né? Então que ele consiga, através da parte nutricional, contribuir para essa parte do crescimento muscular. A gente pode pensar em relação ao sono, né? Então orientação dessas vidas, de uma higiene no sono, para que ele possa fazer a restauração celular, para que ele possa ter o descanso adequado, né? E muitas vezes até mesmo estimular o próprio sistema nervoso a melhorar essa questão dessa fadiga central. Então existem algumas opções que a gente pode fazer, por exemplo, com neuromodulação não invasiva. Existem alguns trabalhos interessantes, por exemplo, com TDCS, em que existe um protocolo em que a gente pode um protocolo, por exemplo, que foi feito pelo professor Alexandre Ocano, para atletas de alto desempenho. E a gente tem utilizado também para esse mesmo protocolo com os pacientes né, de dor crônica, enfim, que apresentam como um aspecto importante a questão da fadiga, a utilização desse protocolo para melhorar a questão da fadiga, né? E aí sim a gente poder desenvolver o exercício com esse paciente. Não sei se era mais ou menos isso, Gruppen. E quanto a respondendo essa diminuição de produção de colágeno com a idade, se vai interferir na gênese da dor? Eu acredito que sim. Por isso, na minha rotina, né, diária, assim, eu vejo que os médicos normalmente fazem uma reposição de colágeno, que dá muita diferença. Mas isso, eu acredito que não só numa pessoa que depende, assim, num idoso só. Isso pode começar desde mais jovem, desde adolescente. Eu acho que a diminuição dessa produção interfere em todas as idades, né? Vai depender, então, como que está também essa produção, a quantidade de colágeno dele. Então, repondo, eu acredito que ajuda bastante. É uma coisa que a gente vê na nossa rotina do dia a dia, clínica. Thaís, o que vocês acham? Isso. Eu concordo com vocês, né? Faço também sobre o CDPS. Na prática clínica, a gente tem visto muito resultado, né? Então, assim, com o paciente que tem muita fadiga, o paciente idoso, então, assim, tem bastante resultado, porque a gente consegue ali ativar o paciente a começar a fazer exercício através do CDPS. E o colágeno, você tomando, vai ajudar mesmo. Talvez ajude até um pouquinho nessa fadiga. Você vai conseguir trabalhar melhor. Tipo, a gente começa a trabalhar, por exemplo, inicialmente, ajudando ele a ter um pouquinho mais de percepção, né? Porque parece que o hipermóvel, ele depende de como ele de quão hipermóvel ele é,
você percebe que ele tem mais tendência a uma fadiga quanto mais hipermóvel ele é. E, por exemplo, com uma suplementação do colágeno, um bom colágeno, parece que auxilia mais, assim, ajuda mais dele estar podendo executar mais o exercício e também a melhorar nessa percepção, sabe? Que ele parece que perde percepção de tudo, mesmo da dor, mesmo se, por exemplo, ele dorme num colchão duro, né? Às vezes ele não tem a percepção, ele acorda já com dor, ele não tem a percepção que um colchão firme pode estar machucando ele. Ainda dormindo num travesseiro, por exemplo, de pena de ganso, né? Então ele não tem essa percepção que, olha, meu travesseiro está muito baixo, num colchão muito firme, isso vai causar dor. Então, parece mentira, mas se você começa a melhorar um pouco esse colágeno dele, começa a reeducá-lo de alguma forma, através de exercícios, né? Parece que a gente consegue ajudá-lo de alguma forma. E também, lógico, associado a um trabalho psicoemocional mesmo, né? E às vezes até social. Concordo. Temos mais alguma pergunta? Não saberia responder. Alguém sabe responder isso? Pode ser que sim. Eu acredito que sim. Colágeno não pode interferir na mecânica do deslocamento da face. Eu acho que pode ajudar, porém não interferir completamente, né? O que você acha, Afonso? Acho que sim. A questão é o quanto que assim, a relevância da questão do deslizamento das faces, na realidade, seria importante. No sentido de que, na realidade, a gente vai ter o resultado disso, um deslizamento ou não deslizamento, é mais a forma como o córtex vai perceber isso, no caso, se essa face ela vai levar uma nocicepção ou não, né? Assim, será que a questão do colágeno ela é importante nesse sentido? Dentro da questão de um processo nociceptivo? Porque independente de você ter uma fáscia presa, entre aspas, ou não, na realidade é a forma como isso é processado, né? Então, sim, a alteração da estrutura, ela sempre vai ter uma repercussão. A questão é se essa alteração da estrutura celular, ela vai levar a uma alteração na percepção de dor desse paciente. As lesões, né, elas podem mudar o tipo de colágeno, né, predominante, interferir na resistência, né, do tipo 1 para o tipo 3 e 4, né, são mais frágeis. Então, ocorre com o imobilismo, né, como a capsulite, né, adesiva. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Quando a gente pensa assim, Não, aí não quando a gente pensa em face, só porque, enfim, já que ninguém vai perguntar, quando a gente pensa em face, ou essas técnicas miofaciais, ou liberação
né, de ponto gatilho. Eu acho que o que é interessante, assim, interessante é quando a gente se elencar uma técnica dessa, ela tem que cumprir um objetivo, né? Por que eu falo isso? Porque, como eu tinha falado anteriormente, em relação à questão dos mecanismos, por exemplo, se você vai fazer uma técnica miofacial num paciente que apresenta um padrão de dor nociplástica, apresenta ali uma sensibilização periférica, talvez não seja a melhor forma de você abordar esse paciente, se é uma característica de um mecanismo mais nociplástico. Né? Então, eu vejo assim, se existe um mecanismo mais nociceptivo, por exemplo, né, já que foi citado as faces, se você tem lá, por exemplo, uma alteração, um paciente oncológico que tem um padrão de dor visceral, e aí você vai tratar, enfim, avaliou e viu que basicamente existe ali um padrão nociceptivo. Ok, eu acho que vale a pena você elencar uma técnica manual de, enfim, de um trabalho facial, né? Porque hoje a gente não pode falar tanto assim em liberação miofascial, né? Se existe realmente uma liberação, mas um trabalho facial ele vai ser contemplado. Agora, se esse mesmo paciente oncológico que tem uma dor visceral, ele tem uma dor de padrão misto, tá, com um componente neuropático, por exemplo, um deslizamento miofascial ele não vai ser interessante, né? Por conta justamente dessa questão desses mecanismos. Então, como atuar um componente neuropático para um padrão de dor, por exemplo, num viscerótomo? Então, existem outras técnicas, né? Por exemplo, existem dentro do conceito de osteopatia, por exemplo, em que a gente vai poder fazer dentro de um viscerótomo, a gente vai poder trabalhar um nível vertebral em relação àquele viscerótomo e, de repente, mudar o padrão de dor daquele paciente. Assim como é feito, por exemplo, com um bloqueio num determinado nível do sistema, no gânglio simpático, por exemplo. Então, existem técnicas em que a gente pode estimular um determinado nível, né, para, enfim, ter um determinado objetivo com esse mecanismo de dor. Né? Pacientes, por exemplo, de dor nociplástica, normalmente a gente precisa de técnicas ou terapias que envolvam a analgesia top-down. Quem faz analgesia hoje top-down dentro do nosso universo de terapia? Então, o primeiro deles, o carro-chefe, é o exercício físico, que é aquilo que eu estava falando anteriormente. Né? Então, o objetivo do exercício físico, a dosagem dele, a gente pensar em por que se deve não simplesmente mandar o paciente fazer uma caminhada, porque aquilo vai ser uma atividade física, mas sim orientar o exercício direcionado, com intensidade, com repetições, dentro de uma individualidade do quadro que ele apresenta, porque esse paciente vai neuromodular com o exercício, né? E vai fazer uma analgesia top-down. Enfim, uma técnica ou um método terapêutico que a gente pode utilizar para fazer analgesia top-down é a neuromodulação não invasiva hoje. Hoje dispõe, né, de TDCS ou de TMS, muitas vezes, para utilizar nesses padrões de dor mais nociplástica, como os de fibromialgia, tem bastante evidência, até mesmo para dor neuropática, existe bastante evidência da utilização da neuromodulação para fazer analgesia top-down. O que mais faz? Imagética motora graduada. Um trabalho de imagética, aquela terapia do espelho, também faz analgesia top-down. Esses pacientes que têm, por exemplo, a Thaís tinha citado, por exemplo, em relação a um paciente de capsulite adesiva. Esse paciente ele não vai ter só informação nociceptiva, ele vai ter também uma alteração de um padrão mais nociplástico. Então, a terapia de espelho, por exemplo, é muito bem-vinda não só para restaurar o padrão de movimento, mas restaurar também, fazer essa parte de analgesia e restaurar a própria ativação no córtex motor. Então, lembra que quando a gente tem por exemplo,
um padrão determinado de dor e ele se cronifica, existe uma alteração na ativação ali do córtex para um determinado movimento. Ele passa a ativar uma área mais distante e uma área maior normalmente. Né? Então, para que a gente consiga fazer com que aquela ativação daquele movimento volte a um padrão normal, a imagética motora, por exemplo, é um grande aliado para a gente. Então, pensar em realizar uma técnica, fazer, ver a questão da fisiologia dela, vai depender, na realidade, de qual mecanismo a gente vai estar lidando. Né? Então, por exemplo, até um exemplo para a dor neuropática, a gente tem, por exemplo, além da neuromodulação não invasiva, a gente pode fazer uma técnica manual chamada mobilização neural, onde é feito movimentos de técnicas manuais para restaurar a complacência do nervo que foi perdida ou por uma compressão, ou por um estiramento, ou por uma doença neurológica. Então, uma das coisas que tem me facilitado nesse processo todo de entendimento e tratamento do paciente é a gente tentar identificar o mecanismo. Identificou o mecanismo, fica mais fácil a gente direcionar, seja uma técnica miofacial, seja a questão da própria utilização de orientação da postura. Não necessariamente a postura, ela não tem uma evidência hoje de que ela é causadora de dor, uma má postura. Né? E sim a forma como o córtex percebe aquela postura alterada. Então, qual é a melhor postura? Virou já até um jargão isso, né? Assim, que a melhor postura é a próxima. Ou seja, porque na verdade, o fato do córtex identificar que o indivíduo ele está se movendo pouco, isso representa uma ameaça dentro do que é um comportamento cortical motor. Né? Então, o fato, por exemplo, tá todo mundo aqui sentado prestando atenção na live, então está todo mundo ali. Se você fica muito tempo parado na mesma posição, o seu próprio corpo vai avisar, está desconfortável. E naturalmente você vai e modifica a forma de sentar, a forma de apoiar. Isso é uma coisa fisiológica. O que acontece com o paciente que está numa sensibilização é que, como o limiar de dor dele diminui, esse padrão passa a ser interpretado como uma ameaça, e aí ele vai desenvolver dor. Não porque ele está numa má postura exatamente, mas sim porque o córtex dele identificou que aquela posição, ela representa uma ameaça para ele. Chegou uma pergunta aí para você, Thaís. Você faz microagulhamento, Thaís? Acho que uma boa pergunta, e como uma técnica da repergunta, é utilizar o microagulhamento para quê? Porque tem coisas que o microagulhamento ele pode funcionar muito bem, mas tem coisas que ele pode não funcionar muito bem, dependendo do mecanismo de dor que o paciente vai apresentar. No caso do paciente acamado, também depende qual o mecanismo. Ele está ele tá acamado, qual seria o mecanismo que poderia estar presente para esse paciente? Né? Então, se for só um mecanismo nociceptivo, sim, o agulhamento ele vai beneficiar. Para as dores do hipomobilismo, depende. Pode ser que ele funcione num padrão de dor mista, até porque ele faz também liberação de neurotransmissores, né, de analgésicos endógenos, mas o próprio agulhamento ele pode ser um fator de sensibilização. Então, você pode acabar sensibilizando esse paciente, provocando mais dor pelo agulhamento. Então, vai ter que ser um critério, você vai ter que avaliar melhor a condição desse paciente. Se ele apresenta características, por exemplo, de ser uma sensibilização periférica maior, uma alodínia, algo que te indique que exista uma sensibilização maior, eu não escolheria o agulhamento.
sei se eu respondi. Bom, eu não posso responder sobre o microagulhamento porque eu não faço acupuntura nem agulhamento. Mas você falou de várias técnicas, né? Para dor nociceptiva, nociplástica, neuropática. Eu uso muito, que agora a gente chama de fotomodulação, né? Que é o laser. Ele ajuda bastante, né? No processo inflamatório, ele vai ajudar a modular a inflamação. Ele pode ajudar a diminuir a condução nervosa. E também pode melhorar o edema. E que eles estão falando atualmente até, né, nos estudos, que pode ajudar a liberação de opioides endógenos de uma certa forma. Então, assim, vai atuar muito na dor. Eu utilizo bastante. Mas não utilizo acupuntura, agulhamento. Você que usa, né, Arthur? Você faz a utilização do agulhamento, da acupuntura? Utilizo. Quando Você também? o paciente vai se beneficiar, eu utilizo. E você, Thaís? Não, ainda não faço a utilização. A gente faz através do laser, né? Como você trabalha também. Eu uso? Uhum. Ajuda muito nas dores. Eu acho que ajuda muito em tudo. Só que você tem que saber a dose certa, o tipo de luz, né? Tempo, tudo isso é bem importante. Né? Ninguém mais tem perguntas? Eu acho que não. Ok. Não é isso, né, gente? Então, finalizar. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que não. Eu poderia fazer um convite? Aí. Então, eu gostaria de convidar todos para o Sindor. Acabou nem dando, né, para colocar o pôster, né, Thaís? Ah, sim, pode pedir. Eu acho que o administrador tem, né? Tem? Aham, colocar o pôster. O pôster do Sindor, se possível. Alexandre. Está aí. Para poder colocar o pôster que... Então, eu queria agradecer, Thaís, pelo convite, para a gente fazer essa conversa, agradecer a Nancy também. Eu que agradeço. Eu queria deixar um projeto, a gente está fazendo um projeto, um perfil multidisciplinar para informação ao paciente com dor. Ele chama-se Sobre a Dor. Um projeto que está sendo feito junto com o neurocirurgião Tiago Freitas, daqui de Brasília, Carolina Visioli também, doutora Carolina Visioli, de aqui de Brasília também, os psicólogos Virginia Turra e Fabrício Almeida, e comigo, nós estamos montando um perfil para informar sobre dor. Então, se vocês quiserem lá acessar, chama-se Sobre a Dor, lá no Instagram. Tá bom? Vai ficar um trabalho bem legal. A gente deve começar a partir da semana que vem. Vocês já podem ir lá acessando. Agradecer mais uma vez. Thaís, obrigado pela oportunidade, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, né, por estar presente aqui na live, né, agradecer o Arthur, a Nancy, né, também pela participação, disponibilidade de vocês, né, e a todos que quiserem algum artigo, né, sobre os temas abordados, é só entrar lá no Instagram do Virtual Pain, né, ou no seu site, né, pedir que a gente vai mandar, né. Então, ver o congresso, dia 28, 29 e 30 de outubro, né.
Nancy, você não consegue compartilhar aí, não, Nancy? Não consigo. Porque eu não coloquei aqui no computador. Bom, mas eu gostaria de convidar a todos para o Nuno Sindor, que vai do dia 12 a 15 de dezembro de 2020. Tá? É só você contar em sindor.us, no Instagram, que tem o pôster falando sobre o congresso. Gostaria também de falar para vocês que vamos estar lançando, acho que é o primeiro livro, né, sobre tratado de dor, reabilitação e atividade física, nesse congresso, no Sindor, tá? E também falar que a gente tem um livro sobre dor, que se puder, né, quem se interessar, tá bom? É da Artmed. E gostaria de agradecer a Thaís, a Arthur, que não fique só no live, que a gente possa se falar sempre, trocar mais conhecimentos. Foi um grande prazer, né, participar do live com vocês. Agradeço ao Dr. Carlos Bropen também, todas as pessoas que participaram com a gente. Muito obrigada. Agradeço também a vocês, né? E vamos lá, manter o grupo. Tá certo? Um beijo para vocês. Não sei se quiser mostrar a capa do livro aí, se tiver com ele. Acho que dá. Eu tô só. Eu tenho. Peraí, o computador está em cima. Dá para ver? Dá, levanta mais um pouco aí, deu. Deu? Aham. Deu para ver aí. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.